Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para a série Conflito, capítulo de hoje, o 32, a lei e os consertos. Bom, antes de... Bom, o capítulo 11 de Levítico fala sobre as leis sobre os animais puros e impuros. O capítulo 12 vai falar sobre a purificação da mulher após o parto. Se fosse menino, era 7 dias e 33 dias após, de resguardo, vamos dizer assim, né? E se fosse menina, era 14 dias impura, mais 66 de resguardo. No Levíticos 13 é a lei sobre a lepra. No Levítico 14 é a lei sobre a lepra dos curados. Quando ele é curado da lepra, lá em Levítico 14 fala o que deveria ser feito. No 15 fala sobre a lei sobre o fluxo. Aquela mesma coisa que tinha a mulher do fluxo de sangue, às vezes o homem também tinha alguns fluxos, tá bom? Era uma lei sobre essas questões. No capítulo 16 é o dia da expiação, que é um capítulo muito importante, que eu gostaria que vocês se concentrassem mais em lê-lo mais devagar, tá bom? No capítulo 17 é a lei referente à matança dos animais. No 18, o capítulo fala sobre o casamento ilícitos. O Levítico 19, repetição de várias leis. E no capítulo 20, fala sobre pena, a pena ali sobre diversos crimes, tá bem? Lá no Patriarcas e Profetas, a gente vai tentar resumir esse capítulo o mais breve possível, né? Fala sobre a questão de Adão e Eva, que eles já sabiam da lei, né? E mesmo eles cometendo pecado, a lei não foi mudada, né? Deus sim instituiu o santuário ali, o cordeiro foi morto, já prefigurando Cristo na cruz, ali em Gênesis 3, verso 15 também. Noé também preservou a lei. Depois que as coisas saíram do controle nos antediluvianos, foi Noé que manteve o estandarte da lei, por isso que a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro. Depois veio Abraão, que guardou tudo lá em Gênesis 26, verso 5, Deus fala isso, que Abraão guardou todos os mandamentos, estatutos, leis e civis e etc. Então, já existiam todas as leis, tá? Não foi instituído no Êxodo, tá bom? Gênesis 26, 5 prova isso. E também Deus depois ele vai lá, depois de usar José, Jacó, todo esse povo, chega até o Sinai, onde ele fala e depois coloca na pedra. Mesmo então, não confiou Deus seus preceitos à memória de um povo tão propenso a esquecer os seus mandos, mas escreveu em tábuas de pedra, que remover de Israel toda a possibilidade de misturar tradições gentílicas em seus santos preceitos, ou de confundir seus mandos com ordenações e costumes humanos, mas não se limitou a dar-lhes o preceito do decálogo. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teriam havido necessidade de instruções adicionais dadas a Moisés. Isso aqui é importante porque todas as outras leis que não são 10 mandamentos foram dadas porque o povo era desobediente. Tá bom? Então Deus teve que apertar mais, sabe? Então deixar menos solto, porque senão eles poderiam fazer do jeito que eles achavam que deve ser feito, né? Hoje fazem muito isso com os 10 mandamentos. Eles dizem que não é o sábado, pode ser domingo, pode ser qualquer dia. Eles pegam os mandamentos e começam a deturpar os mandamentos. Então, para isso não ocorrer, eles deu mais leis, mas nunca foi propósito de Deus ter várias leis. Era somente os 10 mandamentos, tá bem? Foi criada então a lei cerimonial, que era uma lei que já vem desde sempre, porque os cordeiros já eram sempre sacrificados, desde Adão, Caim, Abel. Vocês cansaram de ver durante o Gênesis altares sendo construídos, tá? Então a lei cerimonial ela é diferente da lei moral. Por quê? A lei cerimonial ela fica num livro fora da arca. A lei moral fica na tábua dentro da arca, tá? Muitas pessoas fazem um grande erro de pegar textos relacionados a cerimonial para dizer que é os mandamentos, tá bom? Querendo abolir os mandamentos, tá bem? E vice-versa, tá bom? E outra coisa, a lei cerimonial não foi abolida, ela foi cumprida. Quando abole algo, acabou. Mas você está vendo que ainda tem coisas a ser realizadas. Nós estamos no dia da expiação e vamos terminar com a festa do tabernáculo. Então não posso dizer que foi abolido, senão a gente não pode ir para o céu. Entendeu? Então, Jesus foi cumprindo e a partir do momento que ele cumpre, a gente não o faz, tá bem? Ou se faz, faz de uma outra forma que ele também explica, tá bem? Só por Jesus ter que morrer, já faz com que a lei seja imutável.
Porque se a lei foi abolida, não precisava Jesus morrer na cruz. Ele podia fazer isso sem morrer. Era só ele falar, ó, vou mudar aqui a lei, o povo ali não aguenta mesmo, Satanás está certo, então vamos mudar a lei, vou destruir tudo, vou reconstruir tudo, do zero. Tá? Deus poderia fazer isso e acabou. Mas o seu caráter não o permitiu fazer isso. Porque Deus é amor e ele ama suas criaturas. Ok? Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei, por entre a tremenda glória do Sinai. Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de Deus e de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada nas tábuas de pedra. Isso aqui é muito importante porque Cristo, ele é aquele anjo do Senhor, sabe? Então muitas pessoas ficam, olha, os adventistas acreditam que Jesus é um anjo, porque nós falamos que ele é Miguel. Querido, Jesus não é um anjo, ele se fez anjo. Se ele se fez homem, qual é o problema de ele se fazer anjo? Nenhum. O anjo é muito melhor do que ser humano. Então Jesus, ele se fez anjo. Isso está lá na História da Redenção, primeiro capítulo. Mostra ali que Jesus, ele criou os anjos e ele se fez anjo, porque ele gosta de estar com a sua criatura, tá bom? Então Jesus, ele se fez anjo e provou os anjos e infelizmente Satanás não passou no teste, tá bem? Então, não tem nada que nós adventistas estamos falando que Jesus é um anjo, tá bom? Ele não é anjo, ele é Deus. Porém, ele se fez anjo em um certo ponto para se velar, porque se ele aparece com a glória divina, morria todos os profetas, ninguém, todos somos pecadores. Assim como ele teve que se velar como homem para que pudesse cumprir a sua missão, tá bom? Então nós não acreditamos que Jesus é um anjo, nós acreditamos que ele é Deus, porém ele se fez anjo para velar a sua glória, tá bom? Um outro ponto importante nesse capítulo é que diz que o Espírito de profecia é o Velho Testamento. Lá em João 19:10 é dito que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E muitas pessoas pegam isso para dizer que Ellen White tem alguma coisa a ver com isso. Não, esse texto não prova que Ellen White é o Espírito de profecia, tá? Esse texto prova, porque João ele acredita que a Bíblia é Espírito de profecia também. Então ele estava falando do Velho Testamento naquele momento e esse termo é dito aqui no livro, nesse capítulo, tá bom? Então, obviamente, Ellen White é espírito de profecia? Sim, porque todo profeta que é inspirado pelo Espírito Santo é espírito de profecia. Então, isso começa desde Moisés até Ellen White, tá bom? Mas muitas pessoas usam esse texto só para Ellen White. Então, é um erro nós dizermos Bíblia e espírito de profecia, porque a Bíblia é espírito de profecia também, ok? A lei cerimonial já falei que não foi abolida, e nós temos dois concertos. O primeiro concerto é o concerto de Abraão, tá bom? Que não é separatista. Todos foram predestinados para a salvação, porém, nem todos aceitaram. E o segundo, sim, ele já é mais separatista, ou seja, era para o povo de Israel lá no Êxodo. Então nós temos a lei mosaica e a lei abraâmica, ou seja, os dois concertos. Um foi feito com Abraão e outro foi feito com Moisés. Proibiu-lhes casamento com idólatras para que não acontecesse ser seu coração desviado dele. Era perfeitamente tão necessário naquele tempo como é hoje. Que o povo de Deus fosse puro, incontaminado no mundo. Deveriam conservar-se livres de seu espírito, porque ele é oposto à verdade e da justiça. Mas não era o intuito de Deus que seu povo, em seu exclusivismo de justiça própria, se subtraísse do mundo, de modo que nenhuma influência tivesse sobre ele. Então Deus não tinha nenhum propósito de fazer com que fôssemos exclusivistas, tá bom? Então o Adventista do sétimo dia não é exclusivista. Ele crê que qualquer um pode se converter à verdade, praticar aonde quer que seja, desde que esteja com o Espírito Santo, ok? Roberto, como seriam essas duas alianças? Essas duas alianças são as realizadas com Abraão e Moisés, tá? Então Deus fez um pacto com Abraão e depois reafirmou esse pacto com Moisés. Porém, um é na pedra e o outro é no coração. Abraão não tinha pedras da lei, ele guardava a lei no coração. E assim Deus quer transformar novamente. Amém? Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e a outra provisória e temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto oferecia perdão e graça auxiliadora de Deus para a sua futura obediência, mediante a fé em Cristo.
Prometia-lhes também vida eterna, sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus, desde que se fez a primeira indicação da redenção, for aceito pela fé. Contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado de um novo concerto. A lei de Deus foi a base deste concerto, que era simplesmente uma disposição destinada a levar os homens de novo à harmonia com a vontade divina, colocando-os onde poderiam obedecer à lei de Deus. Esse daqui é importante, meus queridos, porque por mais que é o primeiro concerto, ele vira novo no Novo Testamento, tá bom? Por quê? É como se fosse um cheque, tá bom? Deus ali deu um cheque para todas aquelas pessoas do Velho Testamento. Olha, eu vou vir e vou resolver o seu problema, mas toma esse cheque aqui, que eu vou sustar ele, vou carimbar ele no banco, lá na cruz. Então Jesus deu esse cheque e eles morreram pela fé que Jesus sustaria, né? Que Jesus bateria o martelo nesse cheque para cair na poupança deles, ok? Então foi exatamente isso que ocorreu. Então lá na cruz Jesus carimba o cheque. Então o dinheiro cai na sua conta, tá entendendo? Então, ó, tá prometido e o cheque tá na sua mão. Mas enquanto não cair na conta, você não tem o dinheiro. Estão entendendo? Então, aí virou um novo concerto, tá bom? Então, por mais que seja o novo, ele é o primeiro, tá bem? Depois, nós tivemos um concerto, que foi o concerto de Moisés, que diz o seguinte: outro pacto, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai, e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo, e é chamado o segundo ou novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. As condições do velho concerto eram obedece e vive. Cumprindo os estatutos e juízos, o homem viverá por eles. Mas o maldito, aquele que não confirmar as palavras desta lei. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas, promessas de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-la à harmonia com os princípios da lei de Deus. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Esse é o texto chave para nós hoje. Nós não estamos mais sobre o velho concerto. Nós estamos sobre o novo concerto, que ainda tem lei, que ainda é necessário guardar a lei, porém Deus está com a graça e com o perdão para mim e para você. Glória a Deus por isso. Ali no final é dito sobre a lei da pedra deve ser gravada no coração e que a fé e as obras, né, no caso a lei, estão sempre juntas. Não dá para separar obras e lei, obras e fé, lei e fé, não dá. Tá tudo no mesmo pacote. Que nós possamos compreender isso, saber que essas duas alianças são coisas incríveis que Deus nos instituiu, que nós possamos fazer parte da lei abraâmica, a lei que foi dada a Adão, que foi falada ali com Abraão, inclusive teve ali em Gênesis 15 um contrato de aperto de mãos, né? No aperto de mãos de antigamente, eles colocavam animais ali e passavam por dentro deles, tanto Deus fez isso como Abraão, ratificando isso, porém, ele foi carimbado na cruz. E a partir deste momento, nós realmente temos a garantia de que crer em Cristo Jesus e fazer a tua vontade, nós alcançaremos a vida eterna para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, mais uma vez peço com muita gratidão, perdão por os nossos pecados, por ter mais uma vez aqui o Senhor nos ajudado a acordar, a fazer a tua vontade. E queremos, Pai, que possamos estar fazendo parte desse novo concerto, de estarmos familiarizados com a tua lei, de estarmos praticando a tua vontade através do Espírito Santo que tem que estar em nós, que nós aprendemos ontem, no capítulo de ontem, que nós possamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo a tua vontade. Fique conosco, nos protege, nos guarde, faça com que nós possamos ser exemplos para as outras pessoas e não desonremos o seu nome. É isso que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.